Bruno, eu quero começar falando contigo da inflação nos Estados Unidos. Os dados do CPI mostraram uma desaceleração, ou pelo menos menor crescimento do que era esperado pelo mercado financeiro. Em meio a tarifas, em meio à pressão inflacionária que essas tarifas poderiam ocasionar, em meio a tantas incertezas do mercado financeiro diante da política econômica de Donald Trump, a gente vê uma inflação até mesmo comportada. Queria entender um pouco da sua percepção, né? O que esse dado traz, talvez, de alento para o mercado financeiro? O que esse dado pode trazer de sinalizações a respeito dos próximos passos do Federal Reserve? Como você disse, a inflação ela cedeu um pouquinho. Nas nossas conversas aqui, eu sempre destaco que essas movimentações em relação à inflação americana, elas sempre são muito sutis, né? Diferente do que a gente vê às vezes no Brasil, que fala subiu um ponto, subiu um e meio. Aqui a gente está falando de sempre ponto um, ponto dois. Então, a inflação frente ao mês anterior, ela caiu além do esperado, mas, de novo, isso é sempre uma fração, e comparado ao ritmo de crescimento que ela vinha tendo no ano passado, ela também se mostra menos acelerada. Então, isso é positivo, mas ainda é uma amostragem muito pequena, né? Correlacionando isso com a política de juros, a curva de juros de longo prazo, de 10 anos, continua pressionada porque existe um temor de que justamente as tarifas não estejam refletindo ainda, e é natural que não estejam, é tudo muito recente, mas que elas possam refletir no longo prazo. Então, estranhamente, os títulos do Tesouro americano de curto prazo estão cedendo e os de longo prazo se apreciaram. A gente vai ter que esperar um pouco mais, eu acho positivo, e aí você comentou o que isso pode demonstrar. Pode demonstrar, entre outras coisas, que a economia americana é mais um indicador de que a economia americana pode estar desacelerando. Quando eu falo pode estar, na minha opinião, ela já está desacelerando. Então, e é uma das melhores formas de você combater a inflação infelizmente, ter que passar por uma desaceleração econômica. Então, esse dado foi positivo, mas como o Paulo sempre fala, é importante ter um acúmulo, um período. Então, eu diria o seguinte, vamos aguardar os próximos 2 meses e ver, de fato, como vai se comportar esse dado, se a gente vai permanecer nessa curva, né, convergindo para os 2%. E é isso que o Fed sempre fala. Quando eu tiver a absoluta segurança que está convergindo, aí eu posso entender que eu posso me movimentar em relação à taxa de juros.